Salve, senhores! Cláudio falando aqui novamente e continuando sobre os nossos aplicativos que ajudam no processo de deployment de um sistema operacional em ambiente corporativo. No último vídeo eu fiz uma demonstração sobre o que é algumas ferramentas, o que é o ADK, o que é o MDT, mas só falei rapidinho sobre como é que eles podem ajudar a gente e fiz uma demonstração do MAP. O MAP é o primeiro passo para a gente fazer um planejamento de onde que a gente vai fazer o deploy do novo sistema operacional, quais são as máquinas que são compatíveis, quais são as que não são, quais são as máquinas que eu preciso aumentar a memória, porque memória não é compatível, quais são as que eu preciso resolver problema de espaço em disco, quais são aquelas que têm algum software que não é homologado, enfim. Tem o MAP que pode te ajudar neste processo de planejamento de deploy de um novo sistema operacional. A segunda ferramenta que eu vou falar é o Windows Sim. O Windows Sim ele é instalado junto com o ADK. O ADK você baixa do site da Microsoft, Automated Deployment Kit. Ele vai fazer uma instalação de várias ferramentas, pode ser numa máquina Windows 7, Windows 8, Windows 10. Entre essas ferramentas, ele vai criar para a gente um cinto de ferramenta, um conjunto de ferramentas que são estes Microsoft Deployment Toolkit, esse aqui é o MDT, e o ADK Windows Kits. Uma dessas ferramentas pode ajudar a gente no processo de deployment para construir um arquivo de resposta para automatizar o processo de instalação. A ferramenta que a gente usa para fazer um arquivo de resposta é esse Windows System Image Manager. Quando a gente abre esse cara, a gente pode construir arquivos de resposta tanto para o processo de OOBE, que é aquele processo depois que você roda o sysprep, que ele roda um mini setup e você pode passar para esse sysprep um arquivo de resposta, ou o processo onde você coloca um DVD na máquina, e um DVD do Windows 10, um DVD do Windows 8 e faz a instalação a partir desse DVD ser completamente automatizada. Então, para a gente fazer uma demonstração mais completa, é esse o processo que eu vou simular aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz é abrir o Windows System Image Manager. Depois, eu vou falar para o Windows System Image Manager qual é o arquivo ou qual é a configuração de arquivo que ele vai mexer, qual é a imagem de sistema operacional que ele vai mexer. Para isso, nesse painel aqui embaixo, eu seleciono qual é a imagem que eu vou catalogar. Bem, no meu caso, eu já fiz um catálogo previamente. Se você só tem o DVD do Windows 8, dentro da pasta Sources desse DVD, igual essa minha que está montada aqui, Sources, tem um arquivo install.in, que é onde fica a imagem do sistema operacional. Você copia esse arquivo para um local no seu disco C. Por exemplo, eu copiei para essa pasta temp e deixei esse arquivo aqui dentro e primeiro mandei abrir o install.in. Ele demorou aí, sei lá, uns 5 a 10 minutos para ele ler a imagem de sistema operacional que está dentro dele e carregar um catálogo. O que é esse catálogo? Todas as opções de configurações que a gente pode inserir no arquivo de resposta. Então ele vê qual é o sistema operacional e quais são todas as opções que este sistema operacional suporta para que seja inserido no arquivo de resposta. Como eu já gerei o catálogo, e ele gera automático, se você selecionar o install.in, ele te pergunta se você quer gerar um catálogo, você fala sim, ele gera o catálogo dentro da mesma pasta. Como eu já gerei, eu já vou abrir direto o catálogo, que ele é mais rápido. Todas as respostas que você pode colocar dentro de um arquivo de resposta está dentro desses components. E a gente vai ver aqui uma cacetada de configuração que a gente pode fazer durante a instalação de um sistema operacional. Para isso, o que eu vou fazer agora é criar um arquivo de resposta ou abrir um arquivo de resposta. Quando você instala o ADK, ele tem para você, esse aqui é um que eu já estava construindo, mas vamos abrir um diferente. Quando você instala o ADK, ele já tem um exemplo de arquivo de resposta que você pode usar para não precisar construir do zero, mas se for o caso de construir do zero também é possível. Eu vou usar esse exemplo só porque é mais simples de mexer. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo.
Aqui, Windows Kits 8.1, Assessment and Deployment Kit, Deployment Tools, Samples de exemplos, Unattend, e aqui eu já tenho alguns arquivos de resposta automático para mim. Se você está fazendo a instalação a partir de um WDS, você tem inclusive um exemplo de um arquivo de resposta que você pode usar dentro de um WDS. No meu caso, eu vou usar uma instalação desassistida, eu vou abrir um arquivo de instalação desassistida e uma máquina compatível com BIOS, que utilize BIOS como processo de inicialização. Esse aqui é um exemplo de arquivo que eu posso usar, só para não precisar construir do zero. Ele pergunta se eu quero associar esse arquivo de resposta com esses componentes aqui. Sim, com essa imagem. Beleza. E criou para mim primeiro um arquivo de resposta para eu já começar a fazer o básico da minha instalação do sistema operacional do zero. Quando a gente passa pelo processo de instalação do Windows, de um Windows 8, Windows 2012, seja lá qual for o sistema operacional, o processo de instalação ele percorre determinadas fases. A primeira fase, quando você coloca um DVD e dá o boot nessa máquina a partir desse DVD, é o tal do Windows PE. O Windows PE é aquele sistema operacional básico que quando você inicia a máquina via DVD, inicia aquele ambiente gráfico, onde você começa a instalação do Windows. Você vai selecionar ali linguagem que você vai usar durante o processo de instalação, layout de teclado, qual é o disco que você quer usar, como é que você vai particionar o disco, configuração básica para você utilizar durante o processo de instalação. Depois dessa fase, ele começa com a parte de offline servicing, onde você pode adicionar drivers, você pode adicionar alguns hotfix, você pode já mexer em determinadas configurações do sistema, da imagem do sistema operacional. A gente pode ou não usar alguma coisa dessa fase. Tem a parte de generalização, tem a parte de especialização, que já é a preparação do sistema operacional para começar a ser utilizado. Nós temos o sistema operacional iniciando em modo de auditoria e nós temos o sistema operacional iniciando no processo de OOBE. OOBE, Out of Box Experience, é aquele processo, que é aquele mini setup que ele roda depois que você termina de instalar o Windows. Então você startou via Windows PE, fez toda a instalação do Windows, reinicia a máquina. Depois que reinicia a máquina, ele dispara um processo para fazer a configuração inicial do Windows. Vai te perguntar nome da conta do administrador, senha do administrador, configurações assim. Então, a gente vai começar a fazer o processo de construção do nosso arquivo de resposta, tá? Primeira coisa que a gente pode começar a preencher é, dentro do Windows PE, a gente abre, tem configuração do International Core do seu Microsoft, inclusive linguagem que ele vai utilizar. Eu posso começar a utilizar aqui algumas linguagens específicas. Ele já está configurado com ANUS, System Locale ANUS. Eu posso mexer já nessas linguagens aqui dentro. Posso colocar dentro dessa parte do AMD Setup Neutral já algumas configurações. Se eu vou, por exemplo, habilitar um firewall, se eu vou mexer em configuração de rede, se eu vou habilitar ou não configuração de rede, se eu vou habilitar ou não firewall, mas por enquanto eu não vou mexer em nada disso aqui. O que eu vou mexer é na parte de configuração de disco, se eu quiser. Por exemplo, qual é o disco que ele vai particionar? Ele vai sempre tentar particionar o disco 0, que é o primeiro disco que ele encontrar. Ele vai criar determinada partição. Vai criar uma partição de 1 mega, de 350 megas, que é o que ele vai utilizar para colocar a área de boot do sistema operacional, ou criar a segunda partição que estende até o máximo que puder. Então vai pegar o disco e o espaço que tiver livre vai alocar. Esse size fica em branco, esse estende true. Se eu quisesse, eu poderia definir aqui qual é o tamanho da partição que eu quero que ele mexa. Não vou definir essa configuração de disco. E tenho na parte de user data algumas configurações que eu posso colocar. Por exemplo, nome da organização. Eu já quero que ele defina para mim o nome da organização que eu vou usar. E
o nome do usuário para qual o software ou o Windows vai ser licenciado. Sei lá, vou colocar o meu nome aqui mesmo para essa demonstração. Já posso colocar aqui a chave de ativação do Windows. Inclusive, já que esse dado foi inserido aqui, eu sou obrigado a digitar ou tirar esse parâmetro daqui. Se eu já colocar aqui a chave de ativação do Windows, eu já não preciso digitar isso nas máquinas que eu vou instalar. Eu não vou digitar nenhuma chave, isso aqui é só uma demonstração, esse meu Windows é trial, eu só vou deletar essa chave daqui, que essa não é uma configuração que me interessa. E vamos começar a adicionar algumas configurações que não veio naquele arquivo de resposta exemplo que ele me trouxe. Então, por exemplo, eu tenho várias configurações que eu posso pesquisar e estudar aqui e adicionar essas configurações no meu arquivo de resposta. Então eu tenho desde configuração de acesso compartilhado, configuração de sidebar, daquela barra lateral do Windows 8.1, configuração do print spooler. Tem um monte de configurações diferentes que eu posso fazer. Às vezes é até difícil, porque os nomes que ele coloca para configuração, às vezes é meio chato da gente localizar exatamente o que é que a gente quer. Algumas eu conheço, então, por exemplo, eu vou vir aqui no Microsoft Windows Unattended Join. Eu posso usar essa configuração em uma determinada fase. Se eu clicar com o botão da direita, ele seleciona qual é a fase ou quais são as fases. Algumas configurações eu posso usar em várias fases diferentes do processo de instalação. Em qual fase eu quero inserir essa configuração? Eu vou inserir nesse passo 4, que é a parte de especialização do sistema operacional, ou seja, a preparação dele para o nosso ambiente corporativo. Na hora que eu adiciono, ele coloca a possibilidade de eu configurar esse cara nessa quarta etapa do processo de instalação. Então vamos começar a fazer o processo. Eu tenho duas etapas nessa fase 4. Uma delas eu não coloquei nada ainda, ele está com a configuração vazia, esse cubo um pouco mais apagado, e uma já tem configuração que veio padrão daquele arquivo de resposta de exemplo que eu comecei a usar, que é aquele auto unattended x64 bio sample. Então vamos começar a mexer aqui dentro. O que eu tenho de configuração que eu posso colocar aqui? Uma das coisas que eu posso definir é, de cara, qual é o nome do computador que eu quero utilizar. Essa é uma máquina que eu vou fazer instalação desassistida. Sei lá, vou chamar de teste aqui dentro, vou colocar um nome qualquer. Aqui eu também já posso digitar a chave de ativação. Aqui eu posso deixar outras coisas configuradas. Qual é o time zone que ele vai usar? Não vou mexer em nada disso, só vou definir o nome da máquina, pelo menos neste momento. E dentro de OEM Information eu tenho várias informações que eu posso setar aqui dentro, mas como eu não vou digitar absolutamente nada disso, eu não vou colocar nome do fabricante dessa imagem ou deste processo de instalação, isso para mim é besteira. Número do suporte não é uma máquina que eu estou vendendo para terceiro, isso aqui é, por exemplo, a Dell faz um processo de recovery de um desktop e trabalha com uma instalação desassistida do sistema operacional, já colocando no próprio processo de instalação algumas informações, como telefone de suporte, nome da empresa, site para aparecer como a URL de suporte. Nada disso me interessa nesse momento. Eu só vou deletar essa configuração para ele não me dar, pelo menos, nenhum erro nesse momento. Na parte do Unattended Join, eu tenho a parte de identificação da máquina, inclusive se essa máquina vai ou não ser inserida num domínio. E aqui eu já posso, inclusive, colocar a máquina no domínio e colocar as credenciais que vai ter o privilégio de adicionar a máquina no domínio. No meu caso, eu não tenho domínio do Active Directory ainda, então nesse meu ambiente de laboratório, meu Active Directory não está formado. Então, vou só colocar em um grupo de trabalho, mas seria nessa mesma configuração que eu poderia fazer. Vou chamar esse aqui de Lab Group. É o nome do grupo de trabalho que eu estou entrando. Beleza. Vamos adicionar alguns outros componentes para a gente configurar mais coisas nesse Windows. Então,
Aqui em cima eu defini qual é a linguagem de instalação do processo de instalação. Se eu fizer a mesma International Core para o OOBE System, se eu adicionar esse International Core na etapa do OOBE System, eu vou mexer com a linguagem de funcionamento do Windows já instalado, qual é o layout de teclado, qual é a linguagem padrão que ele vai utilizar. Então vamos lá procurar o nosso Windows International Core. Não é o do Windows PE, então é esse aqui, botão da direita. Vou adicionar esse cara lá no Out of Box Experience. Já depois de instalado o Windows, ele já vai mexer nesse cara. Eu já posso mexer nesse International Core. Tenho outras configurações que eu ainda posso fazer aqui. Então, dentro do Shell Setup, que é esta parte, eu tenho algumas áreas que também me interessam. Não precisa adicionar o componente inteiro. Eu posso adicionar somente o que me interessa aqui dentro. Então, por exemplo, o Out of Box Experience tem algumas configurações aqui que são importantes para a gente. Vou adicionar esse cara. E vou adicionar também uma parte de contas de usuário. Configurações de conta de usuário que eu posso fazer aqui dentro. O que eu quero definir? A senha do administrador. Eu adiciono. E eu quero que ele crie uma conta local aqui dentro. Então eu quero que ele já crie para mim uma conta de usuário dentro da máquina que vai ser instalado com esse Windows. Então depois a gente testa todas essas configurações. Vamos então configurar o que a gente precisa em cada um desses componentes que a gente adicionou nessa etapa 7. Primeira etapa, International Core. Eu vou definir a minha linguagem de instalação. O Windows que eu estou mexendo aqui, ele é inglês US, ele não é o multilanguage, então eu só tenho essa linguagem de instalação para eu poder instalar, mas eu não quero que ele me pergunte isso. Então, já que eu estou fazendo um arquivo de resposta para ele não ficar me perguntando as coisas, eu vou fornecer as informações que normalmente ele me perguntaria. Input locale, user interface locale, mesma coisa. Se você está usando o Windows em português Brasil, pode botar PTBR aqui, que vai funcionar bem. E o user locale são as informações que eu preciso preencher. Qual é o time zone que ele vai mexer nesse sistema operacional? Essa é outra coisa que eu gostaria de definir. Dentro do Shell Setup, eu tenho a definição do time zone. Bem, Brasília é o nome do time zone que eu quero que ele coloque esta máquina, para ele já colocar essa máquina no -3. Essa descrição do time zone ela é padrão, tá? A gente consegue visualizar essas configurações no Change Time Zone. Essas configurações, esses nomes que estão aqui, são nomes que eu posso usar como descrição desse time zone, inclusive Brasília, que foi o que eu acabei de colocar. Além do time zone, durante o processo de instalação, ele mostra para mim, dentro desse OOBE, foi por isso que eu adicionei esse cara, um contrato de licença de utilização do Windows, para eu aceitar a utilização do Windows. Eu não quero que ele me pergunte isso, então vou mandar ele esconder esta página, para ele não ficar pedindo isso para o usuário durante a instalação. Opa, hide all, na verdade é true, que eu quero selecionar aqui dentro. Qual é a conta de usuário que eu quero que ele mexa? Dentro de User Account, não tem nenhuma configuração para fazer aqui dentro, Administrator Password. Vou definir a minha senha padrão, a senha que eu estou usando nos laboratórios, e além dessa senha, eu quero que ele crie uma nova conta para mim. Então, vou colocar aqui, botão da direita, Insert New Local Account. Com isso, eu quero que ele crie para mim uma conta chamada Cláudio Costa, que esta conta seja membro do grupo Administrators e que o nome de login dessa conta seja Cláudio, por exemplo. Então, estou construindo esse exemplo do jeito que eu quero. Beleza. Além de toda a configuração do sistema operacional, e olha que tem uma cacetada de coisa que a gente pode configurar, desde
configurações de painel de controle, configuração de desktop, comandos para ele executar depois do processo de instalação. Você navegando aqui, você tem muita coisa que você consegue configurar. Não estou achando a configuração específica. Você pode localizar isso nesse processo de pesquisa. Então, sei lá como é que eu vou inserir a máquina no domínio, por exemplo. Eu não lembro onde é essa configuração. Pesquisa domain. Toda configuração que tiver a palavra domain, ele vai listar para você em vários locais diferentes. Então, eu quero definir sufixo DNS, que eu quero que ele pesquise, eu quero definir autologon para ele logar automaticamente, eu quero que uma determinada conta de domínio entre automaticamente no grupo administrators. Tem várias configurações que ele pode colocar aqui para você que tem a palavra domain. Inclusive o join domain, que é o que eu poderia usar para fazer o ingresso automático dessa máquina no domínio. Beleza? Então, só uma dica para você achar a configuração que você quer. Além dos componentes de configuração em si, aqui embaixo eu tenho os pacotes. Os pacotes têm várias coisas que eu posso fazer já durante o processo de instalação. Por exemplo, instalar um update de segurança, instalar um hotfix, instalar o feature pack, atualizações que eu baixo do site da Microsoft, e eu quero que inserir essas atualizações dentro do pacote e fazer essa instalação automaticamente. No meu caso, eu vou mexer com essa parte de Foundation, onde eu tenho as roles e as features do próprio sistema operacional que eu quero adicionar automaticamente. Então, vou adicionar os pacotes no Answer Files e eu quero que nessa instalação automática, por exemplo, eu quero já deixar instalado o .NET Framework 3.0. Eu quero já deixar instalado o Connection Manager Administration Kit para fazer configuração de conexão de VPN. Quero deixar já instalado um Telnet Client. Então, todas as features do sistema operacional que eu já posso, durante o próprio processo de instalação, já deixar isso instalado por padrão. Terminei isso aqui. Montei o arquivo de resposta do jeito que eu quero. O que eu vou fazer é salvar este cara. Então, no meu caso, eu vou salvar essa configuração lá no Auto Attended. Vou até substituir esse arquivo aqui. Foi montado aqui dentro. Aqui embaixo tem uma parte importante que, se alguma coisa que você fez está com erro de configuração, ele te avisa aqui embaixo. Então, eu tenho algumas configurações que não foram definidas, mas isso é só um warning, então não tem nada que me obrigue a definir isso. Se eu tivesse alguma configuração que eu sou obrigado a definir, ele ia me mostrar aqui que configuração é essa com um vermelhozão de erro aqui embaixo. Como eu já excluí as configurações que eu teria que digitar, mas não quis digitar, ele não está com nenhum erro. Esse arquivo pode ser salvo do jeito que está. Salvei esse arquivo. O arquivo obrigatoriamente tem que ter o nome autounattend.xml. Lembrando que eu vou fazer a instalação a partir do DVD. Por exemplo, é um cenário onde você tem um escritório que tem poucas máquinas, você não tem servidor, você não consegue fazer um servidor de imagem, mas você quer entregar um pendrive para uma pessoa, entregar o DVD e falar, dá o boot a partir do DVD e coloca o pendrive no computador. Que a instalação vai ser completamente desassistida. Ele não vai te perguntar absolutamente nada. Então, vamos ver como é que ficaria o processo de instalação desassistida de uma máquina Windows, ou melhor, de uma máquina que não tem sistema operacional, e eu vou fazer a instalação de um sistema operacional novo.